Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vitor Daut aqui na área para te ajudar na preparação para o teste de lógica que eu tenho certeza que você tem para fazer muito em breve, tá bem? No dia de hoje eu trago uma questão que na minha visão é muito interessante, vai abrir a sua mente, tá? Provavelmente se isso daqui caísse no seu teste, a chance de você errar seria muito grande, então eu quero que você acompanhe com bastante atenção como que a gente resolve problemas desse tipo, porque se cair alguma coisa similar, você vai lembrar da ideia por trás do raciocínio para chegar na resposta correta, tá bom? Se você é novo ou nova aqui no canal, já deixa aqui o seu like no vídeo e sua inscrição também, porque dessa forma o YouTube vai começar a te recomendar outros vídeos aqui do canal para você continuar a se preparar adequadamente. Beleza? Então tenta fazer, apesar de eu ter dado essa introdução nem tão, digamos assim, otimista, tá? Eu quero que você me surpreenda e que de fato acerte o problema e depois volte aqui para acompanhar a resolução junto comigo e verificar se de fato você acertou ou não. Beleza? Então o que o problema está dizendo aqui? Considere que considere que eu possua 36 moedas visualmente idênticas. Porém, o Vitor sabe que uma delas é um pouco mais leve do que as outras 35, que, por sua vez, têm todas o mesmo peso. Aqui, sem nenhum mistério. Utilizando uma balança de 2 pratos, qual o número mínimo? Então, vou sublinhar essa pergunta, essa informação, porque isso aqui é muito importante, tá? Muitos de vocês ignoram isso daqui. Então, se eu utilizar uma balança de 2 pratos, qual o número mínimo de pesagens que o Vitor precisará realizar para identificar com 100% de certeza, então tá aqui, ó, número mínimo de pesagens, eu vou sublinhar, com 100% de certeza, qual moeda é mais leve. Então, resumindo, né? Vou dar um exemplo aqui que talvez você, quando tentou fazer, pensou também. Então, legal, eu tenho 36 moedas que quando eu olho para elas, elas parecem ser idênticas e possuir o mesmo peso. Só que o problema está dizendo que dentro dessas 36, somente uma é um pouquinho mais leve do que as outras 35. Então, às vezes as aparências enganam, não é verdade? Eu vou ter uma balança de 2 pratos. E o problema quer saber quantas pesagens, no mínimo, eu vou precisar fazer para que eu consiga identificar com 100% de certeza qual moeda é a mais leve. Então, será que, vou chutar aqui, tá? Através de somente uma pesagem, eu consigo identificar que moeda dentro das 36 é a mais leve? Dependendo das escolhas que eu fizer, sim. Então, pode ser que dentro das 36 eu pegue 2 de forma aleatória, coloque elas na balança, uma em cada prato, e aí, se der uma diferença de peso, eu, por sorte, através de uma pesagem, eu acabo descobrindo qual que é a mais leve. Isso pode acontecer, mas o problema é que eu tenha 100% de certeza. Então, você concorda comigo que se eu pegar 2 moedas aleatórias, colocar uma em cada prato, existe a possibilidade da balança ficar intacta, ou seja, ficar equilibrada? E nesse caso, eu não consigo, né, identificar qual moeda dentro das 36 é a mais leve. Então, eu dei esse exemplo todo, essa introdução, para dizer que a gente vai precisar construir um raciocínio aqui interessante. Um outro detalhe, muito provavelmente, quando você tentou resolver também, o que você pensou? Ora, eu vou pegar metade das moedas, ou seja, eu tenho 36, eu vou pegar 18, vou colocar em um prato da balança. Vou pegar as outras 18 e vou colocar em outro prato da balança. Fazendo isso, realmente, necessariamente, a balança vai tender para um lado, porque uma das 36 é um pouco mais leve. Concorda comigo? E fazendo isso, eu já consigo descartar de cara 18 moedas e eu vou repetindo esse procedimento até que
ao final a gente chegue e descubra, no pior cenário possível, né, quando restar somente, sei lá, 2 moedas no final, eu consigo de fato identificar qual que é a mais leve de todas elas. Mas será que esse é o caminho mais otimizado? E eu já posso te adiantar que não. Então, para a gente resolver essa questão, a gente precisava utilizar um artifício, ou seja, uma malandragem, tá? Que provavelmente, novamente, talvez você não tenha se atentado. Ou seja, ao invés da gente pegar 18 moedas, pegar metade, né, e colocar 18 em um prato e 18 do outro, ou seja, através de uma pesagem a gente já consegue eliminar metade, será que não dá para a gente eliminar através somente de uma pesagem, com uma pesagem, mais da metade das moedas? E sim, né? Então a gente precisava entender, e eu até coloquei aqui em formato de texto para você acompanhar junto comigo, que a forma mais otimizada da gente eliminar a maior quantidade de moedas possível não é colocando 18 moedas em cada prato, é colocando 1/3 de todas as moedas em cada prato. E se você reparar, quando eu coloco 1/3, né, das moedas, ou seja, 36 sobre 3 dá 12. Eu vou colocar 12 moedas em um prato, 12 moedas em outro, e as outras 12 eu vou deixar de fora. Porque você concorda comigo que, vamos lá, eu vou ter 3 grupos com 12 moedas. Se a moeda mais leve estiver entre os 2 grupos de 12 moedas que eu coloquei na balança, concorda comigo que a balança vai tender para um lado, ou seja, vai cair para o lado mais pesado, digamos assim. E se ela ficar equilibrada, eu consigo, né, concluir que a minha moeda mais leve está no grupo das 12 que eu deixei de fora. Então, realmente, a gente precisava ser criativo, e sem isso a gente não consegue resolver de maneira correta. Então, o primeiro passo era esse. Sem isso, a gente não conseguiria acertar a questão. Então, primeira pesagem, coloco 12 num prato, 12 em outro prato e 12 eu deixo de fora. Independente do cenário, ou seja, se a balança ficar equilibrada, eu sei que a moeda mais leve vai estar dentro do grupo das 12 que eu deixei de fora. Se a balança estiver desequilibrada, eu consigo identificar qual grupo das 12 que contém a moeda mais leve. E dessa forma, eu tinha 36 moedas possíveis e agora me sobram 12. E eu vou repetir esse raciocínio. Novamente, pegar 1/3 do que eu tenho, que agora é 12, e vou colocar 4 moedas em uma balança, em um prato, 4 moedas em outro prato e vou deixar 4 de fora. Novamente, de forma análoga, eu consigo, ao invés de eliminar metade, que seria o raciocínio mais comum da maioria de vocês, eu consigo eliminar mais da metade, ou seja, de 12 eu já elimino 8. Lembrando que eu estou sempre considerando a pior das hipóteses, né? Ou seja, você pode estar pensando aí, mas Vitor, não necessariamente eu preciso fazer todas essas pesagens, né? Sim, não necessariamente, mas o problema é que eu garanta que eu tenha 100% de certeza. Para eu ter certeza, eu preciso sempre pensar no pior cenário possível, tá ok? Então, vou colocar 4 num prato, 4 no outro, 4 de fora, independente se a balança estiver equilibrada ou não, eu já reduzo o total de moedas, meu universo de moedas para 4, e agora eu vou ter que realizar uma terceira pesagem. Como é que eu faço isso? Agora não dá para eu colocar, concorda comigo? Tem 2 formas de eu fazer isso, né? Eu posso colocar, não deixar nenhuma de fora, deixar 2 de um lado, 2 do outro, e aí dessa forma, obrigatoriamente, algum lado da balança vai ficar mais leve, e aí eu faço uma 4ª pesagem para descobrir entre as 2 que sobraram qual que é de fato a mais leve, ou eu poderia, ao invés de colocar as 4 na balança, 2 de cada lado, eu seleciono somente uma de cada lado, em cada prato, né, deixando 2 de fora. Se a balança ficar equilibrada, eu sei que a mais leve está entre as 2 que eu deixei de fora. Se a balança ficar desequilibrada, eu já descobri. Novamente, como a gente quer ter certeza, eu não posso contar, digamos, com o ovo
naquele lugar da galinha, né? Então, para eu ter certeza absoluta, eu preciso sim realizar 4 pesagens e não mais que isso. Vitor, eu consigo identificar com 5 pesagens? Consigo. Consigo identificar com 6, 7 pesagens? Consigo. Mas com 4, da maneira correta, sim, é o mínimo que eu preciso fazer para ter certeza absoluta de que lá no final eu vou identificar qual das 36 moedas é a mais leve em relação às outras. Questão muito interessante, na minha opinião. Se você gostou, achou legal, deixa o seu like, deixa aqui seu comentário compartilhando como foi que você tentou resolver esse problema, se você acertou, se você jamais pensaria nesse tipo de raciocínio, tá ok? Eu quero ver o feedback de vocês. A resolução hoje ficou um pouco mais longa, mas faz parte, né? Essa questão aqui interessantíssima, um nível complexo. Eu diria que não é todo candidato que acertaria esse tipo de problema na hora do teste. Se você quer se preparar adequadamente para o próximo teste de lógica que você tem para fazer, eu sugiro fortemente que você ou entre em contato comigo ou clique aqui no link que eu deixo sempre na descrição do vídeo e você vai encontrar páginas e entender como que cada solução, serviço que eu ofereço pode te atender melhor. Tá bom? Visto isso, vejo você no próximo vídeo de resolução. Um grande abraço.